la usurpadora, esperando por tu amor. A piriguete vai saindo e dá de cara com Leandro em sua porta. Leandro a ignora e conta para Abigail que veio explicar algumas coisas. Abigail acha bom que ele esteja ali, para poder esclarecer algo que Viviana lhe contou. Willie proíbe Stephanie de ir buscá-lo, mas ela lembra que a fábrica é dela. Willie agora não quer ir mais no dia seguinte. Leandro morre de raiva de saber da fofoca que Viviana fez e tenta explanar quem é o cara com quem ela está saindo. Viviana quase faz um escândalo. Leandro bate na tecla de querer protegê-la. Abigail pede desolada para Viviana raciocinar e prefere trancá-la a deixá-la cometer uma loucura. A madrinha percebe que eles estão falando de Willie. Leandro confirma e Viviana surta gritando que é mentira. Ele vai embora, a deixando encurralada. Enquanto Carlos Daniel dorme, Paulina se lembra da proposta de casamento dele. Ela quase o toca, mas prefere se resguardar. No dia seguinte, Stephanie avisa ao Willie que vai estar na fábrica às 4. Willie se estressa e vai embora. Lisete e Carlinhos conversam. Adelina e Piedade ficam felizes de ver o netinho feliz. A vovó avisa que já mandou preparar uns quartos para Isabel e Moacir a pedido de Carlos Daniel. Ele fica muito feliz. Piedade sai para bater um papo com Paulina. Paulina admite que ainda se sente culpada pelo acidente de Carlinhos. Piedade a tranquiliza. Paulina se pergunta onde estará Paola. Enquanto isso, na clínica, Douglas conta para Braulio que já deixou tudo pago e agora é mandar uma carta para os Bracho. Ele se despede para sempre de Paola, que segue igual uma estátua. Paulina chega no escritório. Rodrigo quer saber o que a querida faz ali. Paulina revela que veio falar com Willie para avisá-lo que o dinheiro de Stephanie será pago aos poucos e também para ordenar que ele pare de ver Viviana. Rodrigo fala na cara dura que Leandro agora está querendo é Verônica. Verônica confirma. Paulina a parabeniza, muito contente pelo novo casal, e se retira. Em seguida, Paulina visita Willie e os dois começam a conversa toda carregada no deboche. Paulina revela que não vai dar o dinheiro de Stephanie para ele gastar em poucos meses. Leda assina a denúncia e manda os policiais se apressarem. Merino garante que Paulina será presa naquele mesmo dia. Elvira pergunta da situação de Paola para Inês. Ela conta que Paola foi deixada lá com todo o tratamento pago antecipadamente. Paulina assume que essa decisão de barrar o dinheiro é dela e não dos Bracho. Willie novamente ameaça denunciá-la, mas Paulina não tem medo e o peita. Elvira encara demais Paola e supõe certeiramente que ela deve ser esposa de algum dos donos da fábrica Bracho, já que soube da existência dela por uma amiga. Inês lembra que não foi nenhum Bracho que a trouxe. Elvira acha isso muito estranho. Paulina tenta convencer Willie a aceitar sua proposta, mas ele dá sua última palavra, quer todo o dinheiro de uma vez. Paulina oferece a metade e pronto pegar ou largar. Ela muda de assunto e pede para ele largar Viviana de vez. Willie recomenda que Paulina vire assistente social e deixa bem evidente que só está brincando com Viviana, sem ideia de casamento. Willie se cansa e decide denunciar Paulina. Ela sugere que ele primeiro ache Paola para assim fazer a denúncia. Doutor Galícia conta para Elvira que Paola está péssima de saúde. Elvira garante que essa mulher não é Paola Bracho, mesmo que se pareçam muito. Merino chega na mansão Bracho e toca a campainha. Um empregado abre a porta e libera os dois policiais. Lalinha avisa a Piedade que a polícia está aí. Merino anuncia que veio prender Paulina Martins. Piedade o corrige e esclarece que ali quem mora é a verdadeira Paola Bracho. Merino insiste que Paola está sendo usurpada de novo, pois quem a denunciou garantiu isso. Piedade quer saber quem fez a denúncia, e Merino revela que foi Leda. Willie pressiona Paulina, alertando que ela vai para a cadeia logo logo. Paulina se mostra muito conformada com a situação, provocando o ódio do vilão. Willie então declara guerra a Paulina. Elvira conta pro doutor que uma amiga sua trabalha na fábrica e viu Paola lá. O médico fica confuso. Elvira sugere procurarem a polícia. Piedade lê a denúncia de Leda e a entrega de volta a Merino, afirmando que é muito falso.
Piedade reafirma que quem está lá é Paola e manda ele perguntar para todos ali. Merino pontua que todo mundo ali pode estar de sobreaviso. Piedade explica que Leda é uma despeitada que nunca conseguiu o amor de Carlos Daniel. Enquanto isso, Carlos Daniel se lembra da declaração de Paulina e se pergunta quando foi que começou a amá-la. Ele fala sozinho que nem um maluco. Paulina conta para Rodrigo e Verônica da conversa que teve com o Willy. Rodrigo acha melhor dar logo tudo para esse diabo. Verônica fica do lado de Paulina. Paulina se dispõe a falar com Stephanie para revelar as aventuras de Willy. Enquanto isso, Willy telefona para Stephanie e fofoca sobre Paulina estar em seu cangote. Merino vai embora da mansão. Piedade reitera aos empregados que ninguém pode falar nada. Cacilda adverte especialmente Lalinha boca de sacola. Piedade avisa a Adelina que Leda está banida da mansão. Ela pede para a governanta ligar para Carlos Daniel. Carlos Daniel se recrimina por não perceber o amor de Paulina antes e não sabe se a ama por ver nela Paola. Ele recebe a ligação de Piedade, que revela que Leda denunciou Paulina. Leda esbarra em Paulina na fábrica e joga uma indireta sobre ela ir embora muito em breve. Stephanie ordena que Willy denuncie Paulina, mas ele prefere esperar receber o dinheiro deles. Stephanie jura que enforcaria a rival se ouvisse ela falando que não tem medo de nada, pois a odeia. Osvaldo fica no pé de Brígida querendo saber de Paulina. A empregada lhe recomenda deixar a querida em paz, mas Osvaldo quer porque quer reencontrá-la. Lourdes escuta tudo. Piedade adverte ao neto que Leda está banida da mansão graças a essa denúncia maldita. Carlos Daniel liga para Rodrigo e revela o que aconteceu. Rodrigo se revolta com a ousadia de Leda. Merino vê Carlos Daniel terminando a ligação e fica o maior clima. Brígida conta para Lourdes que Osvaldo todo dia a perturba. A patroa pede para Brígida não avisar a Osvaldo caso Paulina telefone, e sim avisar a ela, pois não quer que ela volte a ligar para lá caso aconteça. Merino anuncia que veio prender Paulina por falsidade ideológica e pelo sequestro de Carlinhos. Carlos Daniel sorri cinicamente e afirma que os 2 crimes alegados já foram esclarecidos. Além disso, nenhum Brátio denunciou a usurpação. Merino lembra que uma Brátio fez a denúncia. Carlos Daniel recomenda que o incompetente fale com a própria Paola. Paulina manda Pedro seguir para o hotel de Stephanie. Minutos depois, Stephanie está amaldiçoando Paulina quando ela bate na porta. A louca se revolta ao ver a inimiga e pergunta o que ela quer ali. As duas batem boca. Paulina revela que Willy está saindo de novo com Viviana. Stephanie acha que isso é mentira, mas Paulina afirma que a coisa chegou ao ponto de Leandro esmurrar o Willy e deixá-lo de olho roxo. Stephanie percebe que ela está falando a verdade. Paulina pede para ela raciocinar que Willy vai gastar o dinheiro dela com quengas se estiver com a procuração. Ela avisa que veio dar um ultimato. Ou Stephanie rasga a procuração, ou vai receber o dinheiro em partes. Merino enche o saco até de Carlinhos, Moacir e Isabel. Os 3 reiteram que é Paola que está na mansão e não Paulina. Carlos Daniel acompanha o delegado até o lado de fora e sugere que ele vá à fábrica para continuar a investigação. Depois que ele sai, Carlos Daniel liga para o Dr. Cabanhas e pede para vê-lo. Stephanie lembra que Willy alegou que foi assaltado. Paulina pede para a imbecil se dar conta que o filho dela vai ficar sem nada. Stephanie cai no choro desolada. Paulina a consola e implora para que ela se salve do macho tóxico. Stephanie lembra que tudo começou quando Paulina chegou à mansão. Paulina sabe que começou antes. Stephanie garante que ela vai ser presa em breve. Paulina ameaça declarar guerra caso Stephanie não cancele a procuração. Zenaida pergunta até quando Lourdes vai se permitir ser dominada por Osvaldo. Ela garante que vai estar do lado da filha. Lourdes vai até o quarto e pergunta para Osvaldo qual é o interesse dele em procurar Paulina Martins. Doutor Galícia liga para a polícia para reportar o caso estranho de sua clínica envolvendo Paola Brátio. Braulio confirma que a carta de Douglas já foi entregue na mansão Brátio. Douglas avisa que eles vão embora do país, pois não se interessa mais por nada e agora está sozinho. Paulina desembarca diante do hotel. Merino aborda Paulina e anuncia que ela está presa.
Paulina finge que não é com ela e segue andando. Merino pergunta se Paulina não ouviu que era para parar. Douglas comenta com Braulio que a primeira Paola, a boa, lhe deu motivos para viver e depois chegou a ruim para acabar com sua vida. Ele lamenta pela outra nunca ser dele. Lourdes reclama por Osvaldo ainda perguntar por Paulina. Osvaldo admite que gosta de Paulina ainda e não descansará até encontrá-la. Lourdes morre de decepção. Paulina diz a Merino que não é Paulina, e sim Paola Bracho. Merino pergunta se ela conhece Paulina, e ela confirma, até mesmo porque vivem falando dessazinha aí. Merino a persegue no elevador e pede para ela acompanhá-lo. Paulina quer saber se ele tem algum mandado, e ele mostra o mandado na mesma hora. O elevador para em um andar e Paulina sai, com ele no cangote. Paulina mentaliza que não pode deixar Carlinhos na mão uma hora dessas. Ela avisa a Merino que o mandado não serve para nada, pois ali diz que é Paulina Martins quem tem que ser presa e não Paola Bracho, que é quem ela é. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece só na próxima terça. Cabanhas assegura a Carlos Daniel que Paulina não pode ser presa enquanto alegar ser Paola Bracho. Merino chega com Paulina. Ela vai direto para os braços de Carlos Daniel, que volta a repetir que aquela ali é Paola Bracho. Cabanhas toma a frente e pergunta a Merino como ele quer prender a original se isso não faz sentido. Merino pede para Paulina se identificar. Ela se prontifica a mostrar seus documentos e abre a bolsa. Chico recebe a carta de Douglas. Adelina e Piedade conversam sobre Carlinhos. Chico entrega a carta para a vovó, endereçada a Carlos Daniel. Ela nota que é uma carta anônima. Stephanie chega às pressas na fábrica. Stella recebe Stephanie e avisa que Willy está na sala dela. Stephanie surpreende Willy e fecha a porta na cara de Stella. Ela anuncia que já sabe que ele apanhou de Leandro por culpa de Viviana. Willy reclama que a mulher não tem dignidade por aparecer ali do nada. Stephanie se revolta e dá 2 tapas na cara de Willy. Com a identidade em nome de Paola nas mãos, Merino acha que tudo aquilo é falso. Carlos Daniel sugere que ele prove. Cabanhas recomenda que o Zé Mané volte com um mandado em nome de Paola se quiser prendê-la. Merino diz que não há razão para isso. Leandro vê Viviana sozinha e pergunta por que ela não foi almoçar com as colegas. Viviana avisa que não é da conta dele. Leandro insinua que ela só está ali esperando para acabar com os bons costumes da fábrica. Viviana tenta dar um tapa em Leandro, que bloqueia a mão dela. Ele garante que Willy jamais vai defendê-la e sai. Piedade fica doida para abrir a carta. Adelina não gosta da ideia, mas Chico acha melhor ela abrir logo. Piedade lembra que Adelina a ajudava a abrir as cartas de seu falecido marido, então não tem direito a falar nada. Stephanie fica com mais ódio pelo fato de Paulina ter razão. Willy descobre que foi a inimiga que fez a fofoca. Stephanie se revolta porque só ela e sua espiã Stella que não sabiam dessa sacanagem toda dele com a operariazinha. Ela parte atrás da rival, deixando Willy nervoso. Stephanie agarra Viviana pelos cabelos e avisa que ela vai ficar com a cara quebrada, grávida e com um filho sem pai. Stephanie chama Viviana de vagabunda e dá 4 tapas na cara dela. Viviana tropeça e cai para trás. Felipe grita para Leandro ir socorrer Viviana. Stephanie bate a cabeça de Viviana no chão várias vezes, enquanto grita que jamais vai dar o divórcio ao Willy. Leandro e Guilherme seguram Stephanie, que tenta dar uma carteirada sem sucesso. Até Leda manda Stephanie parar. Willy aparece e provoca ainda mais a ira de Stephanie, que chuta Viviana no chão várias vezes. Willy arrasta a esposa, que esperneia horrores, enquanto Priscila cuida de Viviana ferida no chão. Piedade vê que é mesmo uma carta anônima e começa a ler em voz alta. Todos descobrem que Paola está internada na clínica São Lourenço com uma lesão cerebral que a deixou prostrada e incomunicável.
Merino conta para Amador sobre o fracasso da prisão de Paulina mais cedo. Um oficial avisa a Merino que chegou um caso que vai lhe interessar. Merino não quer saber de nada, mas o oficial anuncia que Paola Bracho foi encontrada com uma lesão cerebral numa clínica. Stephanie avisa a Willie que vai ao cartório revogar a procuração, pois ela vai administrar seu próprio dinheiro sozinha. Willie grita que vai se divorciar, mas Stephanie não se intimida. Willie arremessa Stephanie longe e ela bate as costas na quina do sofá. Stephanie grita de dor. Piedade segue lendo a carta, onde o remetente se assume como um amigo de Paola e que pagou as despesas dela até que o marido tome de conta. Adelina acha que pode ser uma brincadeira, mas Piedade manda ela ligar para Rodrigo agora mesmo. Willie culpa Stephanie pelo próprio acidente e sai para pedir ajuda. Leda e Stella perguntam o que houve e correm para socorrê-la. Stephanie implora por um médico. Stella lembra que a clínica mais próxima é a São Lourenço. Leda pega a lista telefônica igual aos antepassados para achar o número. Willie pede perdão para Stephanie. Piedade comunica a Rodrigo que Paola está de volta. Ela lê a carta deixando Rodrigo afônico. Rodrigo decide ir falar com Carlos Daniel. Verônica pergunta o que houve e Rodrigo revela que Paola is back. Carlos Daniel garante a Paulina que vai protegê-la, até mesmo se Paola voltar. Enquanto isso, o advogado está entrando com um recurso. Paulina dispensa usá-lo. Carlos Daniel pede para a amada ir para casa descansar. A ambulância chega à clínica São Lourenço com Stephanie, que desembarca na maca gemendo de dor. Merino lê a carta que Douglas deixou na clínica. O documento anônimo deixa claro que Paola sofreu um acidente que ocasionou uma lesão cerebral. Elvira e o Dr. Galícia explicam que ninguém foi lá, muito menos o marido da moribunda, já que descobriram que essa mulher não é Paola Bracho. Merino pede para vê-la. Em seguida, Amador e Merino se chocam ao ver Paola e sua enorme semelhança com a outra. Merino propõe colher as impressões digitais da estátua e também as de Paulina Martins. Stephanie comunica a Verônica o acidente que Stephanie sofreu e acha que se ela morrer, pelo menos vai tranquila, já que deu uma boa surra em Viviana. Merino pede sigilo total a Elvira e a Galícia. Rodrigo e Piedade só sabem lamentar por Carlos Daniel, já que Paola voltou. Rodrigo acha melhor que Paulina fuja para as colinas enquanto é tempo. Stephanie conta para Leda que está melhor da dor. Willie segue culpando-a por ter ido à fábrica. Stephanie revela à prima que Paulina foi quem lhe contou a verdade. Willie lembra que o bebê está fora de perigo e ela se recuperará logo. Ele amaldiçoa a usurpadora. Adelina recepciona Merino, que pede para falar com qualquer um dos Bracho. Piedade acha melhor que Paulina fuja, se for para ela se salvar. Adelina anuncia à vovó e a Rodrigo que o delegado voltou. Rodrigo implora para Piedade ser cautelosa. Amador e Merino chegam e ela age naturalmente. Merino revela que Paola Bracho está internada numa clínica. Paulina chega em casa e nota que tem visitas. Lalinha conta que estão conversando com Piedade na biblioteca. Merino nota que todos já sabem do acontecido com Paola na clínica e pergunta aos dois quem é a verdadeira e quem é a falsa. Rodrigo se faz de cínico e Piedade abre o sorrisão. A vovó joga a responsabilidade de responder qualquer coisa para Carlos Daniel, que não está ali. Amador pergunta se eles já sabem que Paulina e Paola são irmãs gêmeas. Piedade não sabe responder e Amador confirma que isso realmente é verdade, pois tem uma prova. Leda conta para Willie que já denunciou Paulina. Ele decide denunciá-la também, junto a Stephanie. Lalinha revela a Paulina que mais cedo estiveram lá para prendê-la. Paulina explica que vai se entregar apenas quando Carlinhos estiver melhor, pois está cansada demais. Merino levanta a hipótese de Paola, que deve ser a prostrada na cama, ser uma vítima de Paulina. Rodrigo anuncia que conversará com Carlos Daniel. Merino pede para o coitado ir vê-lo assim que possível. Piedade convoca a Adelina para levar os bobocas para fora. Depois que eles saem, Rodrigo nota que Paulina tem apenas 1 hora para fugir. Piedade ordena que ele vá correndo ao hospital. Mais tarde, Rodrigo chega ao hospital.
Carlos Daniel faz planos de viagem com Carlinhos, Isabel e Moacir. Todos se empolgam. Rodrigo entra no quarto e pede para Carlos Daniel acompanhá-lo. Moacir segue contando histórias a Carlinhos. Rodrigo afirma que Paulina deve fugir. Carlos Daniel acha que nada vai acontecer, mas Rodrigo revela que Paola está de volta. Carlos Daniel acha que ela está na mansão, mas Rodrigo explica que a megera está inconsciente na clínica São Lourenço.